tema de hoje, né, é o Salmo 121. Você consegue ler ele aí? O Salmo 121, depois nós vamos estar adentrando mais sobre... São os salmos de romagem. São acho que 10 salmos, de 120 a 130, uma coisa assim. Romagem fala de romaria, que os israelitas, quando iam na adoração ao Senhor, iam cantando. E depois nós queremos ver se nós conseguimos fazer uma experiência prática sobre isso nesta manhã. Amém? Quero contar com você aí. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda, o Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Qual os dados históricos que nós temos? Geografia local, só o primeiro. O lugar de vales e montanhas com muitos perigos para se locomover. Israel ficava situado num lugar entre muitos vales, muitos montes. E esse salmo, quando ele fala, eleva os meus olhos para os montes, ele estava falando de algo que eles viviam constantemente, que eles viam os vales, também viam os montes. A região onde foi construído o templo é um monte chamado de Moriá, ou também chamado de Monte Sião. Jerusalém também era a cidade que ficava nessa região montanhosa. Então os israelitas, eles tinham muito conhecimento dessa área, que ela não era uma área plana, mas era uma área de montanhas, de montes. Próximo. O autor é Davi. Ele compôs esse salmo poético, que é também chamado Cântico de Romagem, no deserto de Parã, imediatamente depois de saber da morte de Samuel. Talvez um dos seus últimos amigos. Você sabe que Samuel foi um profeta que influenciou muito a vida de Davi. E talvez ele compôs esse cântico num momento assim que faltavam amigos, faltava esperança. E ele começou a escrever esse cântico dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E daí imediatamente ele tem a resposta, que talvez, como é um salmo, ele tivesse um contracântico que falasse: o meu socorro vem do Senhor. Então talvez ele fale: de onde vem o meu, olho para os montes, de onde me virá o socorro? E aí repetia-se em contracântico: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse cântico, os romeiros cantavam. Você já viu falar, né? É muito comum hoje as romarias, né? Mas os romeiros, eles vinham de diversos lugares ali da Palestina, das vilas, da Galileia, da Judéia, Samaria, Pérea, multidões e multidões que subiam até Jerusalém para adorar a Deus ali no templo e para participar das 3 principais festas do povo judeu, que era a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa dos tabernáculos. Mostra um pouquinho o próximo slide, dá uma noção para nós da aparência que eles tinham dessa região da Palestina. Está vendo? É uma região de muitas montanhas. E essa região,
nós vimos aí que o templo dos judeus ficava lá no Monte Sião. E era um lugar em que eles tinham que subir. Como eles vinham de todas as partes, você pode ver que no tempo, se nós olharmos a parte histórica, você vai ver que lá no tempo antigo, eles não tinham ruas asfaltadas, eles não tinham todas as estradas com todas as sinalizações, eles tinham que fazer trilhas talvez, né, para caminhar e chegar até Jerusalém. E dentro desse caminhar havia muitos perigos, porque eles caminhavam dias para chegar até um monte, ao lugar da festa, ao lugar da adoração, e tinham que levar as suas bagagens, suas crianças, seus bezerros, quer dizer, a sua ovelha, aquilo que lhe ia oferecer lá para adoração. Então era algo que tinha muitos perigos quando eles caminhavam. Então, além dos vales, tinham que atravessar talvez alguns riozinhos com pedras, alguns lugares escorregadios. Então havia muitos perigos. E eles pegaram esse salmo de Davi e, conforme eles caminhavam, essa multidão talvez fosse cantando esse cântico: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí eles mesmos respondem: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O próximo slide. Esse salmo, ele apresenta uma mensagem que mostra as 3 qualidades de Deus. A primeira qualidade, talvez nós podemos dizer, que Deus é o Deus onipotente. Ele tem todo o poder. Ele mostra no Salmo 121 que Deus criou os céus e a terra. Só o poder de Deus tem o poder de criação, de fazer do nada tornar a existir. Nós homens, nós já vimos muitas palavras ou muitas mensagens que falam que o homem, ele não cria, mas ele simplesmente transforma, ou ele junta coisas que já existem para tornar algo a existência. Talvez lá no tempo você vai falar assim, não tinha um prédio. Você olha para um prédio hoje com tantos andares, com elevador, mas são a ação e a sabedoria de Deus na vida do homem, fazendo o homem criar, modificar as coisas, as matérias que foram criadas. Mas o poder da criação, quando você olha para um prédio, você vai ver que lá tem tijolos. Os tijolos vêm da onde? Do barro. O barro vem da onde? Da terra. Quem criou a terra? Você já viu algum homem fazer terra? Não, ele pega a matéria que já existe e transforma. Então, esse salmo, Davi tinha consciência que mostrava um Deus que tem todo o poder. Ele não estava cantando algo para alguém que não tinha uma influência de poder tão grande na vida dele. Ele viu pelas batalhas, pelas guerras, que Deus era o Deus todo-poderoso da criação. Deus também, amado, segundo, era o Deus onipresente. Você vê nesse salmo que ele fala que Deus está à nossa direita, ou ao nosso lado, assim como a sombra. Você já viu alguém se desvencilhar da sua sombra? Você consegue fugir dela? Até era uma brincadeira de criança. Quando você descobre, né, uma criança pequena mesmo, quando ela descobre, já vimos alguns textos, assim, algumas imagens na internet, né? A criança, quando ela descobre algumas coisas, né, e ela quer fugir da sombra. E é uma coisa engraçada, né? Você tentar fugir da sombra, parece que alguém está te perseguindo, mas é você mesmo, né? Quer dizer, a ação da luz na matéria cria a sombra. Então, ele faz um exemplo quando ele fala sobre isso, que Deus está ao nosso lado, assim como a sombra à nossa direita. Assim como eu não posso me desvencilhar da minha sombra, eu também não posso me desvencilhar de que Deus está ao meu lado constantemente. Ele cuida de mim.
Deus é o Deus que está presente a todo instante na tua vida, querido. Você pode crer num Deus assim? Não é gostoso você saber que você tem um Deus que, primeiro, Ele é um Deus criador, Ele criou tudo, Ele criou o homem. Você vê a existência porque Ele te criou. Mas Ele também está ao teu lado. Ele é o teu Senhor. Ele cuida, Ele sabe cada detalhe do que acontece com você. Mas Deus também é um Deus onisciente. O próximo. Porque Ele não dorme. O que é Deus onisciente? Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo. Então essas três qualidades, o poder supremo de Deus. Deus está em todo lugar, em toda parte, assim como Ele está agora. Você vai falar assim, mas se Deus dormisse, imagine, né? Ou nós brasileiros estaríamos descobertos da ação de Deus, ou se não os japoneses, porque quando nós estamos de pé aqui, acordados lá no Japão, é noite, eles estão dormindo. Já pensou se o nosso Deus dormisse? E nós falamos, que horário será que Ele dorme? Né? Será que no horário lá do Japão ou no horário nosso? Nós ficaríamos com uma dúvida, uma interrogação, e você falaria assim, nossa, eu orei num horário em que Deus não pode me atender. Né? Mas não, você pode ter certeza de que Deus, Ele é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar e Ele conhece todas as coisas porque Ele não dorme. O texto do Salmo diz que porque Ele não dorme, não dormitará o guarda de Israel. Está dizendo, olha, fica tranquilo. O salmista está dizendo, fica tranquilo, Deus não está dormindo. Em qualquer momento, qualquer situação adversa da sua vida, Deus está presente, está ali. Né? Diz que conta-se a história, né, de que qualquer ateu vira cristão na hora do perigo, né? Se ele está caindo no abismo, né, na hora de um acidente, aí ele der Deus me guarde, né? Aí Deus se apresenta para essa pessoa, porque ele diz que não crê em Deus, mas na hora que vem o perigo, que vem a morte, que vem uma situação de desconforto, aí ele mesmo se arrisca a dizer que Deus me guarde, né? Mas nós, cristãos, nós temos que ter convicção, amado. O texto quer dizer isso, que o salmista tinha essa convicção de que nós podemos mostrar pela palavra de Deus que Deus tem essas qualidades, que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Quais eram as lembranças que sustentavam essas verdades ao povo que ia para a adoração? Eu disse a vocês que quando eles estavam cantando, assim como nós na nossa vida, nós somos reflexos de testemunhos, ou de mensagens, ou de situações que vivemos no passado. E eu creio, estudando esse texto dos Salmos, me veio a lembrança. O que será que esse povo lembrou quando eles estavam cantando esse salmo? O que Davi tinha em mente quando ele estava cantando esse salmo? E me levou aos tempos passados, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20, relata a história do profeta Isaías, profeta Elias e os profetas de Baal. Veja bem que é uma história bastante interessante que todos conhecem, né? Acredito que quem frequentou a escola dominical, a primeira desenho que seu filho fez lá foi talvez da fogueira, né? De Elias e os profetas de Baal. Mas eu queria que a gente pudesse trazer à nossa memória um pouco dessa história que Elias viveu com os profetas de Israel, que Elias viveu juntamente com os profetas lá de Baal, nesse desafio que firma, traz conhecimento e traz elementos para a nossa fé não ficar em algo que não aconteceu, em algo que se evapora, algo que não acontece, como o Deus de Baal, que era o Deus referenciado ali no tempo de Elias. E nós vamos contar um pouquinho dessa história. O próximo slide, por favor.
No período que o rei Acabe reinava sobre Israel, Deus determinou um período de seca de 3 anos, de forma que o rei Acabe, ele culpava talvez o profeta Elias e o perseguia para o matar. E Elias então pede um encontro com Acabe. Depois de 3 anos de seca, o povo de Israel, Deus através do profeta Elias determinou, olha, vai ter um período de seca sobre Jerusalém. E eles ficaram durante 3 anos e Acabe achava que porque Elias profetizou isso, da parte de Deus, ele perseguiu todos os profetas, matando os profetas, porque eles tinham um referencial de um novo Deus ali, para eles, que era o Deus Baal. Eu queria ler esse texto, que está lá em 1 Reis 18, 16 a 20. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quer dizer, Elias encontrou com Obadias e pediu para que Obadias avisasse a Acabe que Elias queria falar com ele. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: é você mesmo perturbador de Israel? E Elias diz: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Veja bem que, quando eu estava dizendo que havia uma lembrança, quando Davi fala no Salmo, olho para os montes, veja bem aonde que se desenrolou essa situação. No Monte Carmelo. Os lugares de adoração, os lugares altos, eram os lugares em que se cultuavam a Deus. Tanto ao Deus, nós vimos que Israel tinha o templo lá no Monte Sião, mas eles também tinham os seus postes ídolos que ficavam nos montes de adoração. E além dos 450 profetas de Baal, havia também mais 400 profetas de Acera. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem era o Deus Baal? Adorado nesse tempo por influência de Jezabel, que era esposa de Acabe. Baal era uma entidade cultuada pelos fenícios, cananeus. A Fenícia era a região de onde veio Jezabel, o atual Líbano hoje. Quer dizer, Acabe era o rei de Israel, mas ele foi buscar uma esposa lá no Líbano, lá na Fenícia. E essa mulher chamada Jezabel, que se constituiu esposa do rei Acabe, trouxe consigo na bagagem os seus deuses. Israel agora estava sendo influenciado por esse Deus Baal. O que mais que nós podemos ver aí? O culto a Baal envolvia práticas abomináveis, incentivava a prática da lascívia, prostituição, dentre elas sacrifícios humanos, geralmente crianças, que era a destruição das gerações. O culto a Baal, irmão, teve a sua maior difusão em Israel durante o reinado de Acabe, através de sua mulher Jezabel, que empreendeu dura perseguição aos profetas do Senhor, matando-os e estabelecendo 450 profetas, que promoveram em todo Israel a adoração a Baal. Somente Elias, a Bíblia fala que, pelo menos é o que Elias diz, somente eu fiquei. Somente Elias representava agora um profeta que temia ao Deus verdadeiro. Israel estava vivendo um tempo de negras nuvens, um tempo de realmente podridão acerca
da sua adoração. Esses ídolos tinham entrado de uma forma camuflada e se tornaram os deuses do povo de Israel. Veio como com Jezabel. A situação espiritual de Israel naquele tempo, talvez nós podemos ver que é a mesma no mundo de hoje. O culto a toda sorte de ídolos é comum na vida de muitos. Cada pessoa adota um Deus segundo a sua conveniência, e há aqueles que querem servir ao Senhor de forma mista. Hoje você vê, nos dias atuais, esse mesmo acontecimento. O povo não aprendeu. De forma mista. Eles querem um pé no mundo, nos deuses, no que diz lá, na astrologia, nos deuses falsos, nas mitologias, mas também querem vir para a igreja para receber, tanto isso aí no paganismo, né? Na igreja católica tem muito disso, né? A pessoa vai para o carnaval, ou vai para um monte de outras festas, adora lá os seus deuses e depois vem para também receber. Eu não quero estar mal com nenhum Deus. E estava vendo em Israel também essa miscelância, né? de deuses e de confusão na cabeça do povo. Mas Deus queria dar um recado para eles, através do profeta Elias, que ele era o Deus verdadeiro e fiel. O próximo, Baal também é representado como o marido, o Deus da colheita, o Deus da tempestade. Veja bem, Baal, ele foi colocado lá Jezabel trouxe esse Deus, mas ele tinha esse significado de ser um marido. Quem que é o noivo da igreja hoje? Jesus. O que ele queria ser? Tomar o lugar de Deus, o lugar de Jesus na nossa vida, na vida da igreja. Ele também era o Deus da colheita e da tempestade. O que estava havendo lá em Israel nesse período? 3 anos de... Esse Deus tinha resolvido? Tinha vindo chuva? Eles estavam buscando? E nesse período, Deus queria dar uma palavra importante para o povo de Israel e mostrar que eles estavam enveredando por caminhos errados. Eles estavam perdendo a essência da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Baal era representado pela figura de um Deus com chifres. Estão vendo aí, ó? Com chifres de bode. E supostamente era o Deus das tempestades e das chuvas, que não estava acontecendo. Ele era considerado o marido de Aserá, a rainha dos céus. Havia um outro Deus também que era uma mulher e representava a rainha dos céus, do qual Jezabel era possuída. Ela tinha um demônio que era representada por esse Deus, que fazia dela ela trazia toda a questão da orgia, da sexualidade através desse Deus, envenenando todas as mulheres que viviam ali em Israel. Embora Acabe fosse oficialmente o rei, foi Jezabel que introduziu na terra de Israel a adoração a Baal, mas ela era Jezabel que comandava o reinado. Então veja bem, o nome Baal significa marido, senhor, em posição direta ao Senhor. Daí, é um espírito de violência que quer trazer contenda, divisão e brigas. Esse espírito, amado, desses falsos deuses, eles querem trazer para dentro da igreja esse espírito de divisão, de violência, de contenda, de brigas. Mas o Deus que nós cremos, o Deus verdadeiro, quer nos levar a lugar de amor, de segurança, de cuidado, em que você possa expressar quem é Deus
através da ação do Espírito Santo na nossa vida e na influência que nós temos na vida das pessoas. E veja bem que também esse Deus se habilita pela interferência de Jezabel, rainha do céu aí, que era, como se Baal fosse filho de Aserá, né? Ou Aserá. E esses deuses, eles trabalhavam meio harmonicamente, porque os profetas, tanto de Baal como o profeta de Aserá, eles estavam juntos no reinado do rei Acabe com Jezabel, e sentavam à mesa. Eles tinham, esses profetas, eles tinham todas as regalias do reino, e deixavam que o povo sofresse consequências, mas esses profetas, eles não produziam nada que favorecesse o povo, mas eles eram tidos como os chefões. É como se fosse no governo hoje, aqueles que estão na corrupção, ganhando, né? E tirando do povo. Então, é um exemplo que nós podemos olhar para aquilo que estava acontecendo lá em Israel. O próximo, Baal era uma potestade cultuada em Israel. Veja bem, algumas fotos aí de como esse Deus se apresentava. Tem algumas coisas antigas de escavações que foram tiradas essas fotos aí. Próximo. Para exemplificar, citamos algumas das características desse Deus terrível que era Baal. Então, como eu já disse, Baal entrou em Israel por meio de Jezabel, dominou a família de Acabe, que depois foi destruída. Futuramente, depois desse desafio que nós vemos o profeta Elias fazendo para os profetas de Baal, a família de Acabe foi destruída. Também cresceu a sua adoração, né, desse Deus Baal, e tinha representantes constituídas, que eram os profetas de Baal e do poste ídolo. O poste ídolo é aquele que eu falei do Aserá. Aserá, como que ele era representado? Muitas vezes ele ficava lá no monte como um poste ídolo, era como uma árvore seca, e eles esculpiam a figura daquela mulher, daquela deusa, no poste, e o povo ia lá e olhava para aquele Deus, e faziam todas as suas festas, né? Dentro dessas orgias, dentro dessas coisas que realmente era abominação aos olhos do Deus verdadeiro. Então, os quais o povo tinha temor por esses deuses, né? E os quais eram manipulados por essas potestades, porque atrás desses deuses haviam potestades que agiam na vida das pessoas. E Baal dominou a nação inteira de Israel, a ponto de Elias dizer, que nós vamos para o próximo ponto depois, né, dizer que nesse desafio de Elias, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos, essa coisa mista? Vocês vão lá, adoram Baal e vêm para adorar a Deus no templo. Amados, para vencer Baal, nós precisamos ser como Elias, que é o símbolo da igreja apostólica de Jesus Cristo. A igreja, ela precisa derrotar os Baais que estão subjugando a vida das pessoas, lá no mundo, como de pessoas que muitas vezes vêm na igreja, mas não se converteram realmente ao Senhor, estão ainda considerando deuses no seu coração. Próximo. O desafio de Elias a Acabe e ao povo de Israel. O texto diz que Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Havia uma luta desproporcional, não é? Um profeta contra 450 de Baal, fora os 400 de Aserá ainda. E o desafio era: tragam 2 novilhos, escolham eles um
e cortem-no em pedaços, e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Aí estava uma prova de fogo, como diz, né? Uma prova verdadeiramente, uma prova de fogo. O próximo. Os profetas de Baal buscam incessantemente fogo para acender o holocausto. Se você olhar aí no 1 Reis 18, 25 a 29, o texto vai dizer sobre isso. Que eles tinham que separar 2 novilhos, cortar ele em pedaços, e cada um ia fazer o seu holocausto. E nós vemos aqui que os profetas de Baal montaram um holocausto. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo, porque o seu Deus tem que mandar fogo do céu para consumir esse holocausto. O fogo não vai ser colocado, o fogo vai ter que vir da divindade que nós vamos chamar desse desafio. Qual será o Deus verdadeiro? Baal ou o Deus, o Senhor, que era o Deus de Elias? Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias já estava lá, talvez, né? Se imagine, tranquilo. Quem tem um Deus como o nosso, irmão, vive em paz, tranquilo, em segurança. Você não tem medo, você está vendo o caos acontecendo lá, mas você sabe assim: o meu Deus vai me dar a resposta certa no momento correto. Baal estavam todos lá se martirizando, eles estavam se cortando, porque o Deus do mundo, ele exige de você sacrifícios, ele exige de você que você faça coisas para agradar o Deus, matar. Nós vemos lá no Espiritismo, né? Que eles matam animais, tomam sangue, se cortam. Muitas vezes nós vimos que lá para Baal eles matavam as crianças e ofereciam em sacrifício. Os pais tinham que perder seus filhos para serem abençoados. Mas o nosso Deus não exige nada de nós. Ele já deu, ele já foi, Jesus já foi o nosso sacrifício. Ele já morreu no nosso lugar. Ele já fez tudo o que precisava para que eu e você tivesse uma vida plena de alegria no Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe Baal está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Quando alguém está dormindo, o que você tem que fazer? Acordar. Como? Mexendo, fazendo alguma coisa, gritando para que ele acordasse. Mas nada disso acontecia. Volte lá para o Salmo 121. O que o salmista diz? Que Deus não dorme, não dormitará o guarda de Israel. Dá para você ver a semelhança, o link que está ligado a essa experiência lá do passado que eles tinham, que Davi e os seus conterrâneos tinham sobre a história que seus pais trouxeram para eles, sobre esse desafio que tinha vindo há anos anteriores, sobre esse desafio de Elias e os profetas de Baal. E diz aí o texto: então passaram a gritar mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em... O que está escrito lá? Profetizando em transe. Quer dizer, estavam possuídos. Estavam endemoniados já ao ponto
Quer dizer, aquele espírito do Deus, os demônios já tinham entrado nesse povo, eles estavam tudo em transe já estavam, não sabiam mais o que fazer para trazer a presença, trazer o fogo sobre o altar, e nada disso acontecia. Deus fechou o céu para que o fogo desses demônios não pudessem prevalecer sobre o fogo que viria após a oração do Deus verdadeiro, que seria feito por Elias. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Próximo. Elias repara o altar do Senhor e manda preparar o mesmo para o holocausto de forma inusitada. Amados, então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma de cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao Senhor, ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água as 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse a eles, e fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou eles, e fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Amados, primeira coisa que Elias fez, agora chegou a minha vez. Ele pegou e restaurou o altar do Senhor. O altar é um lugar, significa um lugar alto, representa o lugar da adoração do Senhor. Ele aponta para a nossa vida, para o nosso coração, que foi criado para o louvor do Senhor, mas que está quebrado, muitas vezes destruído, por causa do pecado e por causa da desobediência. Qual a primeira coisa que precisou Elias fazer? Restaurar o altar. Restaurou. Amados, para nós obtermos a presença de Deus, os milagres do Senhor, a unção de Deus sobre a nossa vida, há necessidade de repararmos o altar do nosso coração, da nossa vida. Deus nos chama nesta manhã para repararmos o nosso altar. O que tem na tua vida que está impedindo você de ser abençoado por Deus? Você precisa reparar o altar do Senhor, o altar da adoração. O seu coração precisa estar limpo, precisa estar fervoroso ao Senhor. Não pode estar dividido entre falsos deuses, entre falsas teologias. O seu coração tem que estar firmado naquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Então, só Jesus restaura a nossa vida, o altar de Deus. O próximo, para a gente avançar aqui. Elias aprova ao povo e ao rei Acabe quem é o verdadeiro Deus que responde o seu povo. Depois de restaurar o altar, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água. Diz um texto que o fogo lambeu a água que estava ali naquela vala do holocausto. Quando o povo viu o fogo descendo e consumindo tudo, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Podemos dizer nessa manhã: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, só Ele é o Senhor. Amados, voltando agora para o Salmo 121, o próximo slide, e depois nós queremos fazer uma parte prática desse cântico de romagem. Primeiro, Deus é o nosso socorro. Eu queria dizer que Davi relata essas características para mostrar quem verdadeiramente é o nosso Senhor. Deus é o nosso socorro, pois tudo criou, então Ele é todo poderoso.
Para Ele não há impossíveis. Não tem causa perdida, não tem problema sem solução. Você crê nisso? Segundo, Deus é o nosso socorro, pois Ele é o nosso vigia. Ele não dorme, Ele não está dormitando. Ele está atento 24 horas por dia às nossas necessidades e conhece cada situação que passamos. Não há nenhum momento na sua vida que Deus seja pego de surpresa, meu querido. Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as lágrimas que correm no seu rosto, conhece o drama que você pode estar vivendo dentro da sua casa, com seus filhos, com seu esposo, seus problemas que aos seus olhos são insolúveis. Deus conhece, Deus sabe, por isso Ele pode te ajudar. Terceiro, Deus é o nosso socorro, porque é um Deus presente. Ele é um Deus que está perto de você, quanto à sua sombra à sua direita. Você não pode fugir da sua sombra, também não pode fugir de Deus. Ele cerca você com seu cuidado, Ele é o seu protetor. E por último, 4, Deus é um Deus que restaura a sua sorte. Deus é o Deus que é refúgio verdadeiro. Deus é o Deus que é o socorro bem presente na tribulação. Ó queridos, Deus é esse Deus que está aqui nesta manhã. Acostumado a vir na reunião da noite, né? Está aqui nesta manhã para ouvir o teu clamor. Qual é a tua necessidade? O próximo. O nosso desafio nesta manhã: vença os Baals que podem estar te imobilizando, impedindo você de caminhar. Olhe para o alto, se renda ao Senhor, de onde vem o nosso socorro, e serás vitorioso. E também poderás cantar como os israelitas cantavam: o Senhor me guardará de todo mal. Como eu disse, eu queria que nós fizéssemos um exercício prático, um cântico de romagem. Fique de pé. Eu queria cantar com você esse cântico. E você vai cantar como se você estivesse. Que você cantasse esse cântico, assim como os israelitas estavam indo para Jerusalém. Mas eu também estou indo para Sião Celestial. Amém? Você está indo para Sião Celestial com Jesus? O Senhor te guarda. Vai guardar você no caminho, vai guardar a sua entrada, a sua saída. Esse canto, ele foi cantado por Luiz de Carvalho em 1958. Eu estava dizendo de coisas passadas, né? Vocês vão dizer que eu sou velhinho, né? Eu não sou, eu nasci em 60. Mas em 1958, Luiz de Carvalho gravou esse canto. Para os montes olharei, que fala sobre o Salmo 121. E ele mostra essas verdades, e essas verdades eu queria que elas fossem traduzidas na sua vida nesta manhã. Que você saísse daqui nesta manhã dizendo: o Senhor me guardará de todo mal. Que é aquela estrofe: o Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará de todo mal a tua entrada e saída, desde agora até o final. Nós estamos indo para Jerusalém Celestial, mas o Senhor vai nos guardando pelo caminho, vai nos dando a vitória, vai nos dando tudo aquilo que precisamos para chegar até o dia final. Aleluia! Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Vamos cantar a estrofe só de novo, para nós aprendermos. Deu para pegar aí? É facinho, né? Mas você vai dizer juntamente comigo: o Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. E você vai olhar para o teu irmão e vai cantar isso: o Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e tua saída, desde agora
até o final. Até você decorar, vamos cantar olhando aqui para a letra, né? Mas depois nós vamos voltar e cantar para o nosso irmão. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Vira com o teu irmão. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos não te deixará cair. Quem a Israel guardava não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sempre a tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Aleluia! O Senhor nos guarda, guardará de todo mal. Eu queria encerrar o próximo slide só orando com vocês, mas que nós tivéssemos essas verdades aqui. Nós precisamos vencer os Baais que se formam na nossa vida, que tentam entrar na nossa vida. Você deixa de sofrer quando você vence o Baal. Quando você está vendo a imagem aí de alguém tirando os postes, quebrando. Você agora pela fé, você vai quebrar os Baals que talvez estejam agindo de forma sorrateira na sua vida. Mas quando você quebra esse Baal, você deixa de sofrer a ação dele na sua vida e na vida de quem você ama. Elias não sofreu a seca. Por mais que tinha 3 anos de seca, Deus mandou Elias para lugares onde ele sustentou Elias com água. Elias foi abençoado. Segundo, vamos ocupar os lugares altos da terra. Elias ocupou o Monte Carmelo. Lugares altos significam autoridade. Você tem autoridade agora em nome de Jesus para tirar da sua vida ou da vida daqueles que você ama, os Baais. Você como servo de Deus, você tem autoridade do Senhor para pregar o Evangelho a toda criatura, e eles serão libertos dos Baais que estão amedrontando, que estão fazendo eles viverem uma vida de sacrifício sem resultados. Mas nós temos um Deus operante, um Deus que nós vimos hoje através de testemunhos vivos aqui nesta manhã, que Deus faz milagres, que Deus opera maravilhas. Toda a autoridade desta terra está dada à igreja, e de lá nós vamos ordenar a bênção do Senhor sobre o seu povo. E terceiro, você libera os céus para que o tempo de divisão e assolação termine. Amados, em 1 Reis 18:45 termina o texto dizendo que chuva veio do céu. Não precisou de Baal, que tinha essa incumbência, que era o Deus da chuva, que era o Deus da tempestade. Mas quando Elias orou, veio fogo do céu. Daí Elias fala para Acabe: Acabe, pega o teu carro e desce do monte, porque vai vir uma tempestade. Deus está mandando chuva, porque agora os Baal foram destruídos e o povo reconheceu que só Deus era Deus. Que nesta manhã, amados, Deus possa ser o nosso Senhor, nosso Salvador. Que nós possamos orar nesta manhã e pedir que o Senhor nos renove,
renove a nossa confiança em Deus, e assim como Davi, eu possa cantar, que todo mal saia, que tudo aquilo que tem me impedido de ver a glória de Deus, saia da minha vida. Coloque a tua mão no teu coração e ore ao Senhor. A Bíblia, o salmista mesmo diz, para nós orarmos, e pedir para o Senhor, prescruta o meu coração, quer dizer, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deixa um tempinho agora para você deixar Deus sondar o teu coração, vê se há algo que você precisa confessar ao Senhor nesta manhã, para que Ele te liberte, destrua qualquer Baal que esteja perturbando você de receber a chuva de bênção de Deus nessa manhã, mas que o Senhor venha a ser coroado como o Senhor verdadeiro na sua vida. O altar do Senhor da sua vida seja agora levantado novamente, seja restaurado o altar da adoração, o altar da bênção, o altar da vitória. Que o Senhor venha sobre a tua vida nesta manhã com sonhos, com livramentos, com bênção, com prosperidade. Com a ajuda do Senhor agora, você vai vencer todas as suas lutas. Ó Deus, nós cremos nesta manhã na Tua palavra. Cremos, ó Senhor, nesse salmo, que aponta para o Senhor como Deus onipotente, onipresente, onisciente, como um Deus todo-poderoso, um Deus todo que conhece todas as coisas, e um Deus que se faz presente ao nosso lado. Senhor, nesta manhã, que o Senhor se faça presente na vida de cada um dos seus filhos, e libera, Senhor, a Tua unção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Ó Pai, se houver nesta manhã pessoas aqui, que precisam ser tocados, que precisam, Senhor, de uma bênção, de um milagre, que eles sejam tocados nesta manhã agora, porque o Senhor está aqui, o Teu Espírito governa sobre esse lugar, e nós declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido. Deus abençoe todos vocês, que nesta manhã realmente você saia daqui animado, porque Deus é Deus, e Ele não falhará. Amém?